para tentarmos entender um pouco deste cenário de guerra que acomete o Rio de Janeiro, o Pleno News, na série Rio Paraíso em Guerra, entrevista o Dr. Marcelo Rocha Monteiro, que é procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com mais de 30 anos no Ministério Público, além também de ser professor de Direito Processual na UERJ. Tudo bom, doutor Marcelo? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu é que agradeço o convite. Então vamos falar sobre o nosso paraíso em guerra, né? E para começar, doutor, o governo do Rio de Janeiro só acredita que ele está apontando na direção certa para combater o crime organizado? Eu acredito que sim, né? O governador Cláudio Castro tem se empenhado, os índices de criminalidade, ele tem obtido alguns resultados satisfatórios, mas ele enfrenta, como governador do estado do Rio de Janeiro, uma situação que nenhum outro governador enfrenta. Ele enfrenta uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe as polícias do Rio de Janeiro de realizarem operações regularmente, justamente naqueles locais em que essas operações policiais são mais necessárias, ou seja, as mais de 1.700 comunidades dominadas pelo tráfico de entorpecentes e pela milícia. Então, esse é um obstáculo que nenhum outro governador enfrenta. Aliás, esse é um obstáculo que, até onde eu saiba, nenhum outro país do mundo enfrenta. Eu não conheço nenhum outro país em que a Corte mais alta de Justiça tenha proibido, praticamente, a polícia de reprimir o crime organizado. Só conheço o Brasil e só o Rio de Janeiro. Já que o senhor já tocou na ADPF 365, né, que é a chamada ADPF das favelas, ela diz que a polícia só pode atuar nas comunidades em situações excepcionais. Que situações excepcionais seriam essas? A ADPF 635, ela diz exatamente isso, né? Que a polícia só pode atuar em situações excepcionais. O que acontece é que ela não define o que seriam situações excepcionais, o que deixa o agente policial numa situação de bastante insegurança. Por quê? Porque a mesma ADPF 635, ela ameaça com responsabilidade ou responsabilização civil, administrativa e penal, ou seja, cadeia, ou policial que descumprir os seus termos, descumprir os termos dessa decisão da ADPF 635. Então o policial fica sem saber o que é situação excepcional. Se eu agir e o ministro Fachin, por exemplo, entender que eu agi numa situação que não era excepcional, eu vou ser preso? Eu vou perder o meu cargo de policial civil ou de policial militar? Né? Então é uma situação de absoluta insegurança, como se os policiais do Rio de Janeiro já não enfrentassem perigo suficiente. Eles agora enfrentam também o risco de perder o cargo e eventualmente ir até para a cadeia por combaterem o crime. Né? Vejam que curioso. Não é punição para o policial que não combate o crime, né? Que prevarica. É o contrário. É uma ameaça de punição, uma ameaça feita pelo Supremo Tribunal Federal de punição para o policial que combater o crime organizado. E por que são tomadas medidas justamente mirando em policiais, se para isso já existe a corregedoria, por exemplo? É porque essas medidas refletem a visão de mundo dos ministros do Supremo. Né? Eles não estão aplicando a lei, eles não estão aplicando a Constituição. Ou será que a Constituição tem algum artigo dizendo quantas operações a Polícia do Rio de Janeiro pode fazer ou não pode? Onde ela pode fazer operações, onde não pode? A Constituição não tem nada disso. A Constituição fala em segurança pública como dever do Estado, direito de todos, responsabilidade de todos. Agora, qual é a melhor maneira, né, de conseguir uma segurança pública que atenda às necessidades da população? Isso é uma decisão do administrador eleito pelo povo, é do governador do Estado. O governador comanda a Polícia Civil, o governador comanda a Polícia Militar. O governador decide se tem que fazer operação todo dia, uma por semana, uma por mês. Essa é uma decisão do administrador. Então o Supremo, além de ter tomado uma péssima decisão no mérito,
ele tomou uma decisão que ele não tinha legitimidade para tomar. O Supremo não tem legitimidade. Nós tivemos um governador há muitos anos no Rio, Leonel Brizola, que tomou a mesma decisão, proibiu a polícia de subir o morro, como a gente dizia na época. E o efeito foi o mesmo efeito que está acontecendo hoje. O crime organizado, especialmente o tráfico, não havia milícia na época, começou a ganhar muito dinheiro e investiu esse dinheiro em armamento pesado. É nesse momento que o fuzil entra para a crônica policial do Rio de Janeiro. O que o Supremo fez agora foi a mesma coisa, com os mesmos efeitos desastrosos, mas tem uma diferença importante. Naquela época, quem tomou essa decisão foi um governador eleito pelo povo. Na eleição seguinte, o eleitor do Rio de Janeiro disse para o governador: não gostamos da sua decisão. E aí, o Rio de Janeiro elegeu o partido de oposição àquele governador. Dessa vez, a decisão é do Supremo. A gente não vota para ministro do Supremo. Os ministros do Supremo não têm que submeter sua decisão ao voto popular. Então, eles não podem tomar decisões políticas, e essa é uma decisão política. Não tem nada de jurídica. É uma decisão política, uma decisão típica de poder executivo, de quem administra a política de segurança pública de um Estado. E a ADPF 635, ela tem como princípio diminuir a letalidade policial nas comunidades, nas operações. Então, em 2019, cerca de 1.814 pessoas morreram em operações policiais nas favelas, e em 2023 esse número teria caído para 871. Então, se o intuito é diminuir a letalidade, daria para dizer que está, entre aspas, dando certo, ou vai muito além disso? Letalidade policial é uma expressão que, na verdade, significa: o criminoso entra em confronto com a polícia, atira no policial, o policial atira de volta, porque o policial ele quer voltar para casa no final do dia. Ele não quer morrer. Então, ele atira de volta em legítima defesa e o criminoso morre. Isso é que é letalidade policial. Se o objetivo de uma política de segurança pública for diminuir a letalidade policial, imaginem, não é reduzir a criminalidade, não é tirar os criminosos de circulação, é reduzir o número de criminosos mortos em confronto com a polícia. A melhor maneira de reduzir isso é fazer o seguinte: polícia civil não sai mais da delegacia, polícia militar não sai mais do quartel, vai reduzir a zero. Não vai morrer mais nenhum criminoso em confronto com a polícia, porque não vai ter polícia na rua. Agora, em compensação, a população vai pagar um preço alto por isso, que é exatamente o preço que já paga hoje a população dessas comunidades onde a polícia praticamente não pode agir. Então, a letalidade policial não é uma escolha da polícia, é uma escolha do criminoso. Em qualquer lugar do mundo em que um criminoso atira na polícia, a polícia vai atirar de volta. E o criminoso provavelmente vai morrer. Então, essa história de letalidade policial não faz sentido algum. Como prioridade, como objetivo de uma política de segurança pública, não é redução da letalidade policial, é redução da criminalidade. Então, quando fala assim, letalidade policial, não é só a morte de cidadão comum. Não, isso a morte bandido está incluído também. Não só está incluído também, é acima de tudo a morte de bandido. Priorizado. A morte de bandido. Se você pegar os números da chamada letalidade policial, a imensa maioria dos mortos pela ação da polícia é formada por criminosos que atiraram na polícia. Lembram daquele episódio do Jacarezinho? A polícia começou a operação, um criminoso, usando uma seteira, eles constroem locais, assim, barricadas com casamatas, que se chamam, com orifício para colocar o cano do fuzil, e ele, criminoso, está protegido. Polícia entrou, ele atirou dali na cabeça do policial civil. Me foge o nome agora do policial. Morreu na hora. O que a polícia fez? Atirou de volta. Era aquele ali atirando e mais todos os comparsas. Morreram 27. 27 o quê? 27 criminosos que estavam atirando na polícia. Isso é a letalidade policial. E o senhor acha que precisa ser mexida na legislação penal? Sem dúvida alguma. A nossa legislação penal é uma das mais frouxas do mundo. Eu lembro de um episódio ocorrido aqui no Rio de Janeiro, não tem muito tempo,
uma quadrilha de assaltantes chilenos resolveu vir para o Rio de Janeiro, como se nós já não tivéssemos criminosos o suficiente. Esse bando de chilenos veio para o Rio para praticar roubos, né, em residências, né, assaltos em residências. Principalmente no Recreio dos Bandeirantes, na Barra, nessa região. Quando eles foram presos, finalmente, alguém perguntou, acho que um jornalista perguntou para um deles, mas vocês vieram do Chile para praticar roubo no Brasil? Por quê? E o sujeito respondeu, né, deu a resposta precisa, porque a legislação de vocês é muito mais tranquila para o criminoso, é muito mais frouxa. Né? Um sujeito, até 2018, agora mudou um pouquinho, quase nada, mas basicamente, o que nós tínhamos até 2018? Roubo à mão armada. O sujeito que apontava uma arma para você na rua, para sua filha, para sua esposa, para o seu marido, apontava uma arma e levava o celular, apontava uma arma e levava o automóvel, levava a bolsa. Ele era tipicamente condenado a 5 anos e 4 meses por esse roubo à mão armada. 4 anos pelo roubo, mais 1/3 pelo emprego de arma. Desses 5 anos e 4 meses, porque aí alguém pode dizer assim, 5 anos e 4 meses, até que é uma pena, né? Não é muita coisa, mas até que é razoável. Mentirinha, né? É só de mentirinha esses 5 anos e 4 meses. Ele ia cumprir 1/6, que dá 10 meses e 15 dias, em regime fechado. Depois desses 10 meses e meio, ele iria progredir, é o termo que a lei usa, para o regime semiaberto, ou seja, ele ia para a rua. Regime semiaberto, ele fica na rua durante o dia e de noite volta, não sei se volta sempre, de noite ele volta para a prisão para dormir, né? Como se a prisão fosse uma espécie assim de pousada. Então, o que nós tínhamos? Criminosos, assaltantes, armados, condenados a 5 anos e 4 meses, que voltavam para a rua depois de 10 meses. O sujeito era preso no Carnaval, no Natal, ele já estava em casa. Em casa não, né? Ele já estava na rua assaltando de novo. Nosso índice de reincidência está acima de 70%. O senhor se coloca terminantemente contra o regime semiaberto, né? Não é de hoje que o senhor... Eu acho a progressão de regime um dos maiores absurdos da legislação brasileira. Né? Tem uns 212, 220, eu não sei quantos países tem no mundo, eu acho que tem uns 212, aí tem que ver ali na ONU quantos são os integrantes, mas é 200 e alguma coisa. Deve existir progressão de regime em uma dúzia, se tanto, de países. Né? E mesmo assim, progressão de regime depois que o sujeito cumprir 1/6 da pena, só tem no Brasil. Você imagina um sujeito condenado a 12 anos, num homicídio, por exemplo, que cumprisse 2 anos, matou alguém, pegou 12 anos, cumpre 2 e vai para a rua. Vai para a rua no regime semiaberto. E depois, o regime semiaberto, teoricamente, ele ainda tem que voltar de noite para a prisão. Mas com mais 1/6, ele passa para o regime aberto. Né? E muita gente me pergunta, né, o que é esse regime aberto de cumprimento de pena de prisão? Mas se a pena é privativa de liberdade, como é que é o regime aberto? Né? O regime aberto, ele está em casa. Né? Isso só é cumprimento de pena no papel. Né? Esse sujeito entra lá naquela lista de presos, o Brasil tem não sei quantos mil presos, está lá de sujeito que está em casa, ele está em casa. Né? Ele está em casa, ele está na rua, ele está na praia, ele está assaltando, ele está fazendo o que ele quiser. Esse é o regime aberto. Você manda o sujeito para casa, não tem monitoração, hein? Não tem tornozeleira. Não tem nada disso. Né? E aí você diz que ele está cumprindo pena. Né? Uma vez um colega meu foi explicar, né? Olha, regime aberto, ele fica em casa, de dia ele sai para trabalhar ou fazer o que ele quiser e de noite ele volta para casa para dormir. Aí um aluno disse assim, professor, então eu estou cumprindo pena em regime aberto, porque essa é a minha vida, isso que eu faço de dia, eu vou cuidar da minha vida na rua, vou trabalhar, vou estudar e de noite eu volto para casa para dormir. Isso é regime de cumprimento de pena? No Brasil é. Porque se porventura esse criminoso não voltar para casa à noite, não ninguém tem sabe. Nenhum tipo de fiscalização. Zero. Não tem nada. Não tem nada. Isso tem raiz na superpopulação carcerária? É para evitar isso?
Tem a ver. Essa é a desculpa, né, que se alega, né? Ora, veja que interessante. Nós temos um ecossistema, né, como dizem alguns, de ONGs que defendem direitos de criminosos, né? Inúmeras no Brasil. E essas ONGs alegam que existe no Brasil um problema de superpopulação carcerária, existe mesmo. Tem, para cada 100 vagas, nós temos 160 presos, mais ou menos, então 60% acima do limite. E aí, qual é a solução? A solução é construir mais unidades prisionais. Por exemplo, com o dinheiro gasto na construção de estádios para a Copa do Mundo de 2014, não foi isso? 2014. No Brasil? Resolvia o problema de vagas do sistema prisional. Mas cada vez que você propõe isso, essas mesmas ONGs que reclamam da superpopulação carcerária dizem, não, nada disso. Nada de construir mais vagas. Porque elas não estão preocupadas com a superpopulação carcerária. Elas querem libertar os criminosos, porque elas não acreditam na pena de prisão, elas não acreditam na punição, elas não acreditam que o criminoso precise ser efetivamente punido, porque elas enxergam o criminoso não como alguém que decidiu praticar o crime, mas como alguém que foi vítima da sociedade, né? E se ele foi vítima, ele já foi punido pela sociedade, não precisa ser punido de novo. Esse é o raciocínio distorcido que leva à criação dessas leis frouxas e leva a uma interpretação, porque no Brasil tem isso, a lei é frouxa, e alguns tribunais ainda conseguem interpretar a lei de uma maneira que a torne mais frouxa ainda, né? Você vê, por exemplo, a lei diz que o sujeito vai cumprir uma fração da pena no regime fechado, depois vai para o semiaberto e depois vai para o aberto. E já você vai encontrar decisões de juízes e tribunais dizendo assim, não, já pula direto, já salta direto do regime fechado para o aberto, ou seja, vai para casa. Tem decisões no sul do país, em que o juiz já estabelece como regime inicial do cumprimento de pena, estou falando de assaltante, de roubo à mão armada, já estabelece que de início ele vai cumprir a pena no regime aberto, ou seja, ele vai para casa. O assaltante não vai cumprir, ele é condenado por roubo à mão armada, mas ele não vai cumprir um dia de pena em regime fechado. Ele vai começar cumprindo pena, entre aspas, no regime aberto. Em outras palavras, ele vai para casa. Doutor, você acha que o juiz ele é refém de uma legislação que ele precisa aplicar? Ou muitas vezes já há uma inclinação a se tem na equação policial e bandido, é o policial que está errado, o bandido que é vítima? Tem as duas coisas, né? Você tem um grande número de juízes, eu tenho muitos amigos, ex-alunos, juízes que não se conformam com essa impunidade, com esse sistema de justiça criminal frouxo, esses números horríveis de criminalidade no Brasil, mas são reféns, porque o juiz não faz a lei, o juiz simplesmente aplica a lei, né? Então a lei diz 1/6 da pena já cumpriu, tem que mandar para o semiaberto, né? E o juiz não tem outra coisa a fazer senão assinar lá a decisão de progressão de regime. Agora, infelizmente, nós também temos alguns juízes que foram formados desde o tempo da faculdade, porque essa questão é cultural, né? Quer dizer, você ouve na faculdade aquele professor dizendo prender não resolve, o criminoso, coitado, é uma vítima da sociedade, já foi punido pelo capitalismo explorador, opressor, todo aquele discurso. Esse sujeito se forma ouvindo esse discurso, assimila esse discurso, passa no concurso para juiz e vai aplicar esse tipo de ideia lá no trabalho dele. Doutor, agora voltando um pouco mais para o Rio de Janeiro, esse último episódio que nós tivemos de guerra na Avenida Brasil, na operação do Complexo de Israel em 23 de outubro, que resultou em 3 cidadãos comuns mortos, que estavam saindo de suas casas para trabalhar, para viver a vida cotidiana e foram mortos. No total, houve a apreensão apenas de granadas e um suspeito preso.
Houve uma falha na polícia nessa operação? Olha, de novo, a gente tem que falar, infelizmente, não é? Parece que um samba de uma nota só, mas de novo a gente tem que falar da DPF 635. Tá? A polícia não consegue, a Polícia do Rio de Janeiro, se preparar como deveria para esse tipo de operação. Por quê? Porque eles não estão ali permanentemente naquelas comunidades dominadas pelo crime organizado. Eles não podem atuar ali de forma regular, e isso prejudica demais a questão da inteligência, né? De colher informações. Se você tem um policial à paisana naquela comunidade, né? Ou mesmo se você tem um posto da Polícia Militar, ele vai obter informações que ele vai passar para o comando, e isso vai ajudar a preparar operações. Além disso, né? Hoje o trabalho da polícia no Rio é muito mais difícil. Por quê? Porque os criminosos, desde que entrou em vigor a DPF 635, eles passaram a construir barricadas. Sempre fizeram barricadas para impedir o avanço da polícia, mas passaram a fazer, era coisa improvisada antes, né? Botava ali um tapume, um pedaço de pau. Hoje são obras de engenharia, concreto, vigas de aço, para impedir que os carros, que os veículos da polícia entrem nas áreas durante a operação. Para você construir o tipo de barricada que a gente tem hoje, e é coisa impressionante, para você ter uma ideia, a polícia, para destruir algumas dessas barricadas, tem que usar explosivo, tem que explodir a barricada, né? Não dá mais para destruir só na base da marreta, né? Tem que usar explosivo, quer dizer, coisa de guerra, né? Coisa que a gente vê em filme de guerra, o exército avançando e usando um explosivo para destruir uma barricada que o inimigo construiu. Agora, pensa bem, nós estamos falando de barricadas que demoram horas, talvez dias, para serem construídas. Então, veja a tranquilidade que o criminoso tem. Ali, a céu aberto, durante o dia, ele pega concreto, viga de aço, faz ali a operação e não tem policial por perto. Por quê? Porque o Supremo não deixa, né? Então, tudo isso dificulta a atuação da polícia. Agora, especificamente com relação a esse episódio que você mencionou, tem um outro aspecto ali que a gente observa também, bastante assustador. Os criminosos não atiraram na polícia. Eles atiraram para o outro lado. Eles atiraram na população. Em direção à avenida. Eles atiraram na direção da população. Isso é terrorismo. Tá? Qual é a intenção disso? É implantar o terror na população. Tá? Eles atiraram em civis desarmados, justamente para aterrorizar a população, tá? Para mostrar o seu poderio, para mostrar quem manda ali. E talvez pela segurança, talvez que foi construída até pela grande mídia, de que no final das contas a conta vai cair na polícia. Claro, exatamente. Essa é uma estratégia parecida com o que usam os terroristas do Hamas, lá em Gaza. O Hamas usa a população da faixa de Gaza como escudo humano. É interessante para eles, que os civis sejam atingidos pelas forças de Israel, para que eles possam dizer, em termos de relações públicas, olha, eles estão atirando em inocentes. Veja que quando uma bala perdida numa comunidade atinge um morador, a mídia sempre presume que o tiro tenha saído da arma de um policial. Nunca se cogita da possibilidade de tenha sido um traficante. É sempre um policial. Se você, e eu sempre digo isso, desde a época que eu atuava no Tribunal do Júri, se você perguntar para um morador da comunidade se o tiro que atingiu a filha dele, a irmã, o primo, o sobrinho, partiu da arma de um policial ou de um traficante, só tem duas respostas possíveis que você vai ouvir. Ou ele vai dizer que saiu da arma do policial, ou ele vai dizer que não sabe. Não existe a possibilidade dele dizer que o tiro saiu da arma do traficante, porque senão quem morre é ele.
E ainda sobre essa operação do Complexo de Israel, o capitão do BOPE, Paulo Estorani, disse para a mídia que a polícia não esperava encontrar o nível de resistência que encontrou dos criminosos. Já não passou da hora de ser conhecido o poder de fogo dos criminosos? Repito, é muito difícil ter informação correta se você não pode ter uma presença regular naquela comunidade, que é exatamente o que o Supremo proíbe, que a polícia atue regularmente, só pode agir em caráter excepcional, seja lá o que for que isso significa. Tá? Então, a polícia não sabe o que está acontecendo ali. Tá? Ela não pode fazer esse acompanhamento. Neste local especificamente, vocês devem ter visto isso, o chefe do tráfico construiu um verdadeiro resort. Né? 2 mansões, lago, piscina, academia e, é inacreditável, eu vi a foto, uma praia artificial com areia, até coqueiro tem. Pensem bem, vocês imaginam o movimento de caminhões entrando na comunidade para fazer essa obra? Concreto, areia para praia artificial, coqueiro. Isso, ninguém faz isso em um dia. Né? Isso demorou meses. Deve ter sido inúmeros caminhões, inúmeros operários. E a polícia não pôde fazer nada. Por quê? Porque não tem acesso. Porque não pode estar ali de forma regular. Isso é casa, resort, hotel. Mas pensa em termos de armas, né? Explosivos, barricadas, casamatas, conceiteiro. Quanta coisa o crime organizado não consegue construir, mobilizar, comprar, né? Graças a essa DPF. Bom, hoje nós sabemos, os chefes do crime organizado de todos os estados do Brasil, praticamente, estão vindo para o Rio de Janeiro. Estão se abrigando nessas comunidades. Por quê? Porque sabem que aqui a polícia não pode agir de forma regular. Então a polícia já prendeu ou matou o chefe do tráfico do Comando Vermelho do Pará, que foi o responsável, inclusive, por um assalto a um shopping da Barra da Tijuca, em que morreu o vigilante de uma joalheria. O chefe do Comando Vermelho no Ceará, o chefe do Comando Vermelho no... A lista é enorme, né? Na Bahia. Governador Caiado de Goiás, há poucos dias, deu uma declaração dizendo que tinham 56 traficantes perigosos de Goiás, homiciados, foi o termo que ele usou, nas favelas do Rio de Janeiro. 56. 2 saíram, a polícia conseguiu prender. Ainda tem 54. Por que eles vêm para cá? A DPF 635. Só que é impressionante, né? Eu aprendi uma vez em biologia, nunca mais esqueci, que os insetos é a espécie mais numerosa do mundo. Mas acho que traficante e bandido deve ser a segunda, porque morre um chefe do tráfico, tem 10 para ocupar o lugar no dia seguinte. Exatamente. O espaço não fica vazio, o cargo não fica vazio. E você sabe qual é um dos motivos para isso? Um dos motivos é que a pena é frouxa demais. A gente volta na legislação. Né? Volta à legislação. Quando o criminoso vê o sujeito que está pensando em praticar um roubo à mão armada, ele vê o outro indivíduo que já praticou o roubo à mão armada, pegou 10 anos de prisão e vai ficar 10 anos na prisão, ele pensa 2 vezes, talvez seja melhor não, né? Porque essa pena intimida o criminoso. Agora, quando esse sujeito vê que o outro que praticou um roubo à mão armada, em vez de ficar 10 anos, ficou 10 meses preso, ele diz, vale a pena, vou arriscar também, por que não? A punição, o custo-benefício favorece demais o criminoso no Brasil. E em meio à DPF em vigor, o que o Estado pode fazer com o que ele tem no momento? A inteligência funciona no Rio de Janeiro? Deixa eu só complementar a resposta anterior, porque tem uma coisa que eu esqueci, você estava falando como o traficante se multiplica como inseto. Você sabe que o Supremo decidiu há pouco tempo que traficante pode, se for condenado, receber pena alternativa? Em vez de pena de prisão, pode ser condenado a pagar multa? Prestar cesta básica, prestação de serviço à comunidade. Olha que coisa maravilhosa. Então, você vê. Olha, a sociedade
Fluminense vários setores têm se mobilizado contra a DPF, né? Há coisa de um mês mais ou menos, importantes lideranças empresariais aqui do Rio de Janeiro foram ao Supremo, né? E levaram um abaixo-assinado pedindo o fim da ADPF 635, né? Relatando os resultados nefastos que ela tem causado, informando isso, né? Informando não, porque o Supremo já sabe disso, né? Porque esse relatório foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Que é presidido pelo mesmo ministro que preside o Supremo Tribunal Federal. Esse relatório do CNJ mostrou, dentre outras coisas, que com a ADPF 635, o número de veículos da polícia atacados por criminosos, né, alvejados por criminosos, subiu 700%. O número de aeronaves da polícia atacadas por criminosos subiu, nesse período da ADPF 635, 1.700%. O número de operações policiais no Rio de Janeiro desde a ADPF 635 caiu 60%. 60% a menos de operações policiais numa região como o Grande Rio é muita coisa. Tá? O território dominado pelo crime organizado, especialmente pelas facções do tráfico, mais do que pela milícia, e especialmente pelo Comando Vermelho, que é a mais importante, e o terceiro comando, que é a segunda, o território dominado por esses criminosos cresceu 25%. 25% é muita coisa. Houve uma expansão para além dos limites do que a gente chama de favela. Eu fui rendido por um traficante de fuzil, e eu não estava em favela nenhuma. Eu estava indo para um shopping center na zona norte do Rio. Parei porque tinha uma obra da prefeitura, fui abordado por um sujeito de fuzil. E aí eu pensei, ele está supervisionando a obra. A obra é da prefeitura, tem o trator com o símbolo da prefeitura e o sujeito está ali, tomando conta, representando quem realmente manda no local. A área dele. Que é o tráfico. Né? Você imagina isso? A prefeitura, funcionários da prefeitura estão trabalhando, aceitando ser supervisionados por um traficante de fuzil. Né? Eu não estava em favela. Né? A favela era mais adiante. E o que me disseram? Depois, eles mandavam nessa favela. Depois da ADPF 635, eles foram além e hoje eles dominam as ruas aqui desse bairro em torno da favela. Então a ADPF expandiu. Os horizontes dos bandidos. Expandiu os horizontes. Tá? Não há, eu costumo dizer, né? Infelizmente, eu lamento dizer isso, que não há nenhuma demanda do crime organizado no Rio que o Supremo não atenda. O Supremo atende tudo que os traficantes... Eu não estou dizendo que os ministros do Supremo fazem isso intencionalmente. Tá? Pode ser que eles estejam agindo, tomando essas medidas desastrosas, com a melhor das intenções. Né? Mas de boas intenções tem um lugar que está cheio, né? E não é o céu. Objetivamente, o que eles estão fazendo é atender... Por exemplo, traficante tem horror a helicóptero da polícia. O que o Supremo faz? Proíbe o helicóptero da polícia. E o Estado do Rio de Janeiro, existe um isolamento do Estado do Rio de Janeiro em relação ao governo federal? O governo federal está realmente atendendo ao Estado? Eu digo porque, vou até ler os dados para não errar. O Ministério da Justiça disse ter mandado 300 homens desde o último episódio na Avenida Brasil, da Força Nacional para o Estado, e nos últimos anos disse ter separado 193 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública. Isso é o suficiente? Não, eu não espero, com toda a franqueza, eu não espero absolutamente nada desse governo, do governo federal, com relação ao combate à criminalidade. Esse governo tem um ministro da Segurança Pública, né, ministro da Justiça e Segurança Pública, que recentemente fez uma declaração comemorando o fato da audiência de custódia. A audiência de custódia é ele é o padrinho, o ministro Lewandowski é o padrinho da audiência de custódia. Quando ele ainda era ministro do Supremo, ele se empenhou para implantar essa audiência de custódia. E agora, já como ministro da Segurança Pública, ele fez um discurso no qual, com muito orgulho, ele afirmava que bom que nós implantamos a audiência de custódia, porque nesse período
graças à audiência de custódia, 50% dos criminosos presos em flagrante foram colocados em liberdade imediatamente. O sujeito que faz um discurso desse, o que eu posso esperar? Ele acha bom que metade dos traficantes, estupradores, assaltantes, assassinos, presos em flagrante, metade saiu em 24 horas, graças a essa maravilhosa criação do senhor Lewandowski, que é a audiência de custódia. E eu não espero nada, absolutamente nada, desse governo federal em termos. Porque eles têm todas as ideias erradas. Né? Veja, por exemplo, o Congresso se movimentou e aprovou uma lei acabando com a saidinha. Né? O que o presidente da República fez? Vetou. Né? Vetou a lei, naquilo que ela tinha de mais importante. O Congresso se reuniu e derrubou o veto. Mas no que dependesse do presidente da República, no que depender desse governo federal, continua a saidinha, continua soltando metade dos bandidos presos em flagrante na audiência de custódia em 24 horas. Não dá para esperar nada de quem tem todas as ideias erradas no que se refere à criminalidade e segurança pública. E falando em governo federal, vou falar de um agora que nem é da área da justiça, que é o ministro dos Transportes, né, o Renan Filho. Porque o Brasil é o segundo maior exportador de cocaína do mundo, sem nem mesmo ser o produtor. Só que aí o Renan Filho, na Europa, para vender o Brasil para investidores europeus, disse que isso acontece porque os nossos portos e aeroportos são maravilhosos. Nossa infraestrutura é maravilhosa e por isso que a gente tem esse lugar aí no patamar dos exportadores de cocaína. Para ele a explicação é essa. No mundo real, no mundo que não é o mundo de Renan Filho, qual é a explicação? É assustador como é que o sujeito pode ser tão idiota, né, a ponto de dar uma declaração dessas. Né? Quer dizer, será que ele está orgulhoso? Quer dizer, um está feliz porque metade dos bandidos presos em flagrante são soltos em 24 horas, o outro está feliz porque os traficantes dão preferência aos nossos maravilhosos portos e aeroportos. Né? Primeiro que os nossos portos não são maravilhosos, nós temos um problema de infraestrutura portuária muito grande. E segundo que não é nada disso. Né? O Brasil é a opção dessa gente pelo mesmo motivo que o Brasil foi a opção daqueles bandidos chilenos a quem eu me referi no início da nossa entrevista. Né? Quer dizer, vamos para o Brasil, por quê? A lei é mais frouxa. Né? Vamos traficar entorpecentes no Brasil, por quê? Porque lá tem um tribunal, o Supremo Tribunal, que diz que traficante condenado pode receber pena de cesta básica em vez de ir para a cadeia. Né? É isso, a preferência pelo Brasil é muito simples. O Gary Becker, economista americano que foi prêmio Nobel de economia, né, escrevendo sobre a economia do crime, ele diz que o criminoso faz uma escolha racional. Tá? O crime é uma escolha racional. Ele avalia o custo e avalia o benefício. Tá? E se ele achar que vale a pena, ele comete o crime. No Brasil, sempre vale a pena, infelizmente. Tá? O criminoso no Brasil acha que vale a pena e, infelizmente, ele está certo. E no Rio de Janeiro existe integrantes de facções criminosas eleitos? Bom, eu não teria como afirmar isso de forma taxativa, né? Eu teria que provar. Né? Mas é um movimento natural do crime organizado se infiltrar nas instituições públicas. Né? A gente tem notícias de gente ligada ao tráfico, se preparando, fazendo concurso público, né? Outros nomeados para cargos de confiança, enfim. Né? Então, não seria de se espantar se um dia nós tivéssemos a comprovação de gente ligada ao crime organizado atuando, seja no parlamento, seja no legislativo, seja no judiciário, seja no poder executivo, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Né? Imagina quantos municípios nós temos só aqui no estado do Rio de Janeiro, mais de 80, se não me engano, cada um com... Né? Cada prefeitura tem não sei quantos secretários, né? Municipais, cada secretário tem não sei quantos assessores. Sim. Então... Já escutei o senhor dizendo que o Ministério Público, onde o senhor atua, e a polícia
deveriam ser aliados e parceiros. Sim. E por que não são? Hoje essa situação é melhor. Quando eu entrei para o Ministério Público, não havia essa parceria, havia até uma rivalidade, né? Hoje eu entendo que as instituições estão mais integradas. A Lava Jato foi um exemplo importante disso. A Lava Jato atuou na forma de força-tarefa. E essa força-tarefa era integrada por promotores federais, né, que a gente chama no Brasil de procuradores da República, e por policiais federais, né? E funcionou muito bem, né? A Lava Jato funcionou muito bem. Uma pena que agora esteja sendo desmanchada, né? Mas foi uma atuação muito importante e onde houve muita integração entre polícia e Ministério Público. E para terminar, doutor, o que o senhor diria para a população, para o cidadão comum que se sente abandonado pelo Estado, que sente que o Estado não está olhando para ele? Preste atenção na hora de votar, né? Preste atenção, porque segurança pública é um tema fundamental. Todo mundo quer sempre puxar a sardinha para a sua brasa, ou a brasa para a sardinha, eu nunca sei direito como é. Mas o médico vai dizer que saúde é fundamental, o professor vai dizer que o ensino é fundamental, eu sou profissional da área criminal, vou dizer que segurança pública é fundamental. Mas veja bem, sem segurança pública, não dá para fazer nada. Não dá para ter turismo sem segurança pública. Não dá para ter transporte eficiente sem segurança pública. Não dá para ter ensino, educação de qualidade sem segurança pública. A sua escola fica do lado de um ponto de venda de entorpecente ou do local onde está o comando de uma organização criminosa. Como é que vai ser? Você tem tranquilidade, né, para o seu filho, para a sua filha estudar lá? Então, a segurança pública, ela permeia todos os aspectos da vida em sociedade. Na verdade, ela é a base de tudo, né? Para que nós possamos levar a nossa vida normalmente, seja no estudo, seja no trabalho, seja no turismo, seja no lazer, nós precisamos ter segurança de que vamos poder andar na rua, né? Vamos poder atender um telefone celular na rua, porque o celular foi feito para isso, né? E hoje a gente tem medo, no Rio de Janeiro, por exemplo, de atender um celular na rua e de ter o celular furtado, né? Então, como é que você faz, né? Como é que você vive se você não tem a segurança de que os seus direitos fundamentais, que são vida, liberdade de ir e vir e integridade corporal, estão em risco o tempo todo? Nós, no Brasil, eu ia dizer nós cariocas, mas acho que hoje não. Acho que nós brasileiros, quando a gente põe o pé na rua, a primeira coisa que a gente pensa é no assaltante. Sim. A gente vê a moto, a gente vê os motos com dois sujeitos, a gente vê o outro sujeito andando na nossa... Ih, meu Deus, já esconde o celular, já fica preocupado. Não é para viver assim, não é certo isso, né? Então, quando você, cidadão, for votar, né, pense nisso. Quem é que tem as ideias certas? Quem é que acha que criminoso tem que ser colocado na prisão, tem que ser tirado de circulação? Quem é que acha que o objetivo da segurança pública é proteger o cidadão comum, o cidadão trabalhador? E quem é que acha que o objetivo da segurança pública é proteger o bandido, é colocar o bandido rapidamente na rua, 24 horas depois dele ser preso em flagrante, né? E aí você faz a sua escolha. Eu acho que é por aí. Muito obrigada, doutor, por nos receber. Foi um prazer. Prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Continue acompanhando Pleno.news. Credibilidade não se negocia.